Está no ar o PerformaCast, a 19ª, o 19º episódio, e aqui a gente fala sobre saúde, educação e negócios. E o nosso convidado de hoje é uma referência na área da saúde, tem 36 anos e atua há 16 na área. O nosso convidado hoje é Fran Carlos Alencar, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tiago, pelo convite, né? Espero contribuir aí com o nosso bate-papo. Muito bom. Fran Carlos, no seu início da carreira da sua profissão, né, a gente não pode deixar de lado a academia UCP. E aqui você tem um tópicozinho que você já trabalha lá, foi o seu primeiro emprego. Sim, meu primeiro emprego. Desde 2007, né? Como foi essa experiência aí na academia UCP? Pronto, eu atendi um convite de Dr. José Carlos. Ele mesmo foi me contratar, né? Saudoso. E, na realidade, eu iniciei minha vida na academia com tratamento de piscina. Era ajudante do meu tio, a piscina lá na ABB de Paripiranga, e ele acabou oferecendo Essa oportunidade para você. me dando essa oportunidade. E aí começou em final de novembro de 2007, e aí estou até hoje. Fui migrando, depois fui para manutenção, até chegar ao ponto de estar professor. como professor, né? Perfeito. E nessa época aí, Dr. Zé Carlos já foi um visionário, né? Que a academia era escassa, né? A gente não tinha, não era como hoje, né? E aí ele já fez uma estrutura que naquela época não tinha na nossa região, né? Uma academia que já era um espaço que já foi construído para a academia. Pronto, perfeito. Normalmente, até hoje, está mudando essa realidade, sim, mas até hoje você vê que as academias normalmente alugam galpões, outros pontos comerciais que não foram projetados para ser uma academia, né? E ele teve essa visão de projetar realmente um espaço para ser uma academia. E aí está até hoje, 20 anos vai fazer a academia UCP. Bacana, bacana. Falou, Carlos, assim, como você não sabe, né? Você é uma das referências, eu acho que não só minha, mas da galera que está iniciando, né? Como você iniciou, você fez cursos, capacitações, como foi aquele despertar da necessidade que você tinha para pegar mais conhecimento, para não ser mais um na área da educação física? Pronto, obrigado pelo fato de você falar que eu fui uma referência. É uma referência. Sou uma referência, muito obrigado. Então, eu iniciei como professor em 2010, eu ainda não tinha formação. Era um período também muito escasso de profissionais da área, né? E a educação física não era como é hoje, né? Na verdade, não era claro, valorizada, né? Sim. Eu entrei em uma brecha, na realidade. Tinha profissional na época na academia, só que trabalhava em vários lugares, morava em Aracaju, e foi nessas brechas que eu comecei a treinar logo em 2000, no finalzinho ali de 2007, entre o início de 2008. Então eu comecei a treinar, gostei da área, fui, de certa maneira, me destacando, e eu comecei a cobrir alguns horários de professores, né? Vou precisar faltar, tem como você cobrir essa 1 hora, 2 horas. E nessa falta de professor e vendo que eu já tinha um pouco de experiência ali, prática, né? Estudando também, né? Ainda não estava estudando em 2010, né? Eu comecei a estudar em 2012. Sim. E aí eu ainda fiquei ali 2 anos, né? Sem nem estar matriculado. Só que eu vi que era aquilo que eu queria, de certa maneira, e eu não preciso regularizar isso. Eu preciso começar a estudar se eu quiser realmente atuar na área e de uma maneira profissional, né? Sim. Regular. Então, foi isso onde começou a minha trajetória na educação física, estudando, procurando me capacitar. Bacana. E aí, nessa trajetória, Fran Carlos, como eu falei que você é referência, você também entrou no mundo do fisiculturismo. Certo. Que na época, eu lembro, da cidade de Paripiranga, quem não lembra, a gente sabe de lá, né? Quem não conhece. Eu lembro que aquilo ali era difícil, né? A educação física não era tão conhecida, a academia não tinha tantos, tinha Splite, foi uma das primeiras, né? Claro, sim. E depois veio a UCP.
E aí veio o fisiculturismo que você focou, foi você e Lázaro na época, né? Na época, Então ali a gente que era jovem, né? Tipo, você é quase de meia idade, mas aquilo ali, caramba, rapaz, todo mundo quando queria entrar na educação física, um dia eu vou querer ser igual o Fran Carlos, eu vou querer ser igual top. Lázaro, né? E aí você entrou no mundo do fisiculturismo. Isso, eu entrei no mundo do fisiculturismo. Já tinha, quando eu fui competir a primeira vez, eu já tinha exatamente mais de 7 anos de treinamento já na musculação. Já- 7 anos. E realmente na época eu Então acho que você não entrou no fisiculturismo, foi do dia pra noite, né? Você se não, preparou não, 7 anos. 7 anos, mas o fisiculturismo para mim não era, nunca imaginei na minha vida em competir, nem enxergava que aquilo era para mim. Teve pessoas da época, foi logo no início ali do Instagram, teve pessoas de Aracaju, eu comecei a acompanhar alguns fisiculturistas e teve uma, duas pessoas que me encorajou, né? Na época também, creio que Lázaro, ele competiu em 2014, no estadual NABA, né? Que é a federação Hoje Lázaro, eu acho que ele trabalha lá sergipana. em Tucano, né? Acho que ele trabalha lá em Creio Tucano. que sim, É em Tucano, né? né? Realmente, assim, referência de corpo na época era Lázaro. Eu Não achava que tinha. vocês dois tinham iniciado no mesmo tempo. Não, não. Lázaro treinou em Sprite. Tem Foi. muitos anos, Tem, né? tem muitos anos. É, Só que a questão do fisiculturismo eu entrei principalmente para poder alavancar a minha carreira, conseguir principalmente ter alunos de personal. E eu sabia que depois que eu competisse, se eu conseguisse me destacar é, naquele meio e voltasse para minha cidade, no mínimo, sei lá, com uma terceira colocação, uma segunda colocação, o fato de ter mudado a minha realidade e o meu corpo também, eu sei que isso ia influenciar, mas acabei tendo a felicidade de me consagrar campeão na minha primeira Ah, você foi campeão competição. Eu fui primeiro. campeão na minha primeira competição. Então eu já cheguei na faculdade, aí foi onde começou a questão das consultorias, porque na realidade eu não sabia na época. Pronto, desde a minha primeira aluna de personal, eu não sabia como atuava nenhum personal, porque não era uma realidade Na do época, município na época. sim, Foi a aluna que, de certa maneira, já vinha de outra realidade, de outra cidade. lá de Aracaju, principalmente, né? Já estava mais difundido essa coisa do personal trainer. E foi onde ela me convidou para eu ser o personal trainer dela, mas isso em 2012, certo? Mas de 2012 a 2015 é uma lacuna. Não tinha Sua essa coisa primeira, de atender como personal trainer de forma regular, né? Era uma coisa muito ainda, ficava um tempo, depois você ficava um bom período sem, mas a partir de 2015, quando o meu objetivo principal, adquirir conhecimento, foi um período muito interessante na minha vida, esse período de competição, porque o que eu adquiri de conhecimento foi hora do comum. você virou a chave, né? Virei a chave quando eu De tanto de entendi sobre conhecimento. alimentação, sobre treinamentos, sobre hormônios, etc. Né? Aí eu fui para outra cultura, outra Sim. realidade, né? Eu precisei viajar. E o meu objetivo principal com a competição era ficar realmente na prateleira de cima. Eu queria que, antes de Você queria sair da bolha, né? Você queria antes ser um da pessoa profissional. pensar em contratar qualquer profissional, primeiro teria que pensar em mim. Por quê? Fran Carlos mudou a realidade dele, ele tem essa capacidade e competência para mudar a minha realidade. Eu acho que o exemplo, ele é um fator primordial para você Isso é fundamental. mudar, as pessoas enxergarem a sua capacidade também de mudar a realidade delas. Você muda a sua realidade e aí abre portas para mudar a realidade de outras pessoas. E você também domina muito bem a teoria, né? Você uniu, né, Fran Carlos? A Não, teoria e prática, né? claro, Pronto. É igual, eu vejo muita gente na internet também falar sobre essa questão. Pô, eu não preciso me capacitar, faculdade não serve para nada, esse tipo de coisa. E normalmente a gente está falando de reprodutores eles fazem só uma reprodução do que normalmente eles ouvem na internet, os gurus, Os tudo mais, gurus. né? Só sabe reproduzir O que veio. o que vê. E a educação física é muito mais profunda
do que as pessoas imaginam, né? E Sim. para você enxergar tudo isso, você tem que sair dessa camada de cima, da superficialidade da coisa. Tem muita coisa para aprender ainda. Até hoje eu não deixo De estudar, de né, estudar de Procaro? forma alguma. Se eu parar de estudar, a coisa vai Bacana. desandar, né? A Voltando, educação tem que ser continuada. contínua. Voltando lá para o CP, né? Já são 16 anos, não é isso? 16, perfeito. 16 anos na UCP 16 e não, 19. 19 anos, né? É, Perdão, então tem um tempo mais ainda. em Então, dezembro, se não me assim a gente demitirem. vê que você valoriza as raízes, né? Isso é Claro. muito legal. E também nesse tempo, pelo que você se formou, pelo profissional que você é, você teve muitas propostas. O que é que faz você manter ainda nas suas raízes, tanto na UCP e nos vínculos que você se emprega? Cara, na minha vida, eu nunca fui de mudar tanto assim. Eu acho que é, não teve nada que me motivasse, que mexesse comigo ao ponto de estar mudando de um lugar para o outro, rodando todas as academias. Eu não acho também isso muito interessante, não. Sim, Acho que falta um pouco de. Eu sei que as pessoas devem realmente procurar o melhor para elas, mas eu vejo as pessoas mudarem de uma academia para outra para receber o quê? Um valor que não é nem tão interessante, expressivo, só para estar mudando de ambiente. Eu não faço. Se você não tem uma proposta realmente que faça valer, né, o fato de você entrar nesse período de mudança, nesse desconforto, que é mudar, é desconfortável. sim, Não, e também não mexe, nunca mexeu. Inclusive, teve propostas lá, sim, há um tempo atrás, logo no início de atividades de outras academias, mas eu acabei não me envolvendo. Eu percebi que deveria deixar as coisas passarem. É, mas com o tempo eu fui buscando outros ares, sim, mas eu tenho realmente um apreço muito grande. A academia, ela tem um valor muito sentimental para mim também. E eu não vejo motivo, por sim. enquanto, ainda para mudar, né? É o público que está assistindo a gente agora. Qual é as novidades da UCP, o pessoal que procurar o CP, o que é que vai encontrar lá, né? Uma academia aconchegante, né? Pronto, a UCP tem 20 anos, né? Já é uma empresa Bom, consolidada. Vendo as possibilidades do mercado e que as coisas mudam realmente, ela também vem passando por um processo de transformação, isso, e vai passar isso é ainda mais, importante, porque né? ela precisa acompanhar o mercado, Sim, claro, sim, né? sim. Hoje, a diretoria de lá, ela, de certa maneira, quem assume hoje lá é o filho de Dr. José Carlos. Então, ele está passando também por esse processo de transformação, está acompanhando. E a expectativa é muito boa. O objetivo sempre é melhorar o atendimento. A UCP, referência lá, certo? Já tem um bom tempo de mercado. E é isso. Bacana. Voltando também a especializações, né? Você atua como professor na sala de Claro, musculação, personal training, trabalha com consultoria sim, e está agora se formando em gestão, certo. não é isso? Vamos falar um pouquinho agora de outra academia que é a BioFit, né? Você hoje está Perfeito. como administrador? Coordenador. Coordenador da BioFitness, né? Como é gerir pessoas, sair de professor para gerir outros profissionais? Essa responsabilidade tão grande Eu ainda continuo atuando em um período como professor. Eu gosto da sala de de musculação. musculação. Eu tenho prazer em dar aula. Eu realmente gosto daquilo. Eu gosto do ambiente. Bacana. As pessoas que procuram o trabalho perfeito, elas estão procurando algo que não existe, certo? Todo o trabalho ele exige entrega, vai ter um pouco de estresse, que é normal, mas tem ambientes e áreas que a gente procura trabalhar que essa tensão ela se faz menor, certo? Na parte de gestão é algo muito novo para mim.
mas creio que as oportunidades, elas aparecem para você, não é de paraquedas, né? Ela não cai no seu colo. Sim. Creio que por parte da gestão da academia já havia algo em mim um pouco diferente da realidade de todos os outros professores, o que todos também têm as suas capacidades, competências. Sei que cada um tem algo de bom a entregar, pode desenvolver como qualquer outro ser humano, como profissional, mas aí a oportunidade me foi dada e toda a oportunidade que é dada para mim, eu tento entregar as coisas da melhor maneira, melhor forma possível, né? Vendo que se alguém dá uma oportunidade a você, você não... Tem pessoas que desta maneira pode até se acomodar. Eu vejo que quando me dão uma oportunidade, eu tenho que entregar até mais, né? O seu melhor. Creio que o tempo, às vezes as pessoas podem achar, não, eu já estou preparado para aquilo. De certa maneira, muitos anos atuando em uma área faz com que a sua visão seja ampliada, mas você precisa procurar sempre se especializar, melhorar suas competências. Você precisa, para entregar mais, você tem que saber exatamente o que é que o mercado está pedindo. Gerir pessoas não é fácil, mas também nunca tive tanta dificuldade. Acho que você tem que falar, mas também você precisa ouvir para entender a realidade e acabar, de certa maneira, resolvendo os problemas, as demandas, né, da academia e saber negociar. Mas isso acontece também dentro de casa, isso acontece na família, né? Mas é isso, é entregar as coisas da melhor forma. Isso, eu procurei essa questão de me especializar também em gestão de academia, fitness e wellness, para poder entregar as coisas da melhor forma e ver até onde também os cursos de especialização, né, pode agregar, certo? Sempre tem algo a agregar. Claro, com certeza. E como é que você gere isso, né, Fran Carlos? Conta pra gente. Você atua em uma academia pioneira, como é o CP. Você já saiu de outro estado, né, que é o Bahia Sergipe, Simão de Sergipe. Você atua aqui agora na Bio, né, como coordenador, não é isso? Isso. Aí são 2 academias grandes, né? São vários alunos. Como é que você gera esse tempo de atuar nessas 2 academias e ainda trabalhar como consultoria? Pronto. Para Ipiranga, na Academia UCP, de certa maneira, eu lá cortei, tipo, vínculos de treinar alunos de personal. Ou seja, no início eu viajava muito, ficava, embora também 7 quilômetros, 8 quilômetros é muito rápido. Mas se eu posso preencher toda a minha agenda aqui em Simão Dias... Hoje você mora aqui em Simão Dias, né? Eu moro em Simão Dias. Vou fazer 9 anos. Sim. Mas se eu posso preencher toda essa agenda aqui, qual a necessidade de eu estar indo e voltando todo dia e toda hora? Então eu tenho uma carga de horária reduzida lá, né, na academia, não por falta de oportunidade, a academia sempre me deu oportunidade, sempre as portas estão abertas para mim, mas eu sabendo que eu poderia preencher aqui em Simão Dias, eu preferi preencher minha agenda de atendimento como personal trainer aqui. Isso já fez com que eu diminuísse, né, esse tempo gasto de estar preenchendo aqui. Eu também, embora eu trabalhe aqui como professor, também não é um horário muito extenso, mas não é fácil você administrar tudo isso. Uma das coisas que eu tenho que focar mais, principalmente agora, na minha consultoria, eu tenho uma proposta muito interessante para a minha consultoria, e para ela ser exatamente da maneira como eu gostaria que fosse se eu comprasse ela. Bacana. Esse é o meu objetivo. Pronto. Se eu tivesse iniciado hoje com 17 e 18 anos no treinamento, musculação, Fran Carlos está iniciando. O que eu precisaria para evoluir? Desde toda a orientação, o programa de treino, a questão de tirar dúvidas, execução, realmente ter uma consultoria mais assistida, né? Eu tenho uma proposta muito interessante. Olha, embora tem um vídeo aqui para soltar, já tem mais de 30 dias. Vai soltar hoje. Mas eu vou soltar
quando realmente eu tenho algumas etapas que eu tenho que cumprir agora, Sim. nessa questão de... E se não tiver gestão de tempo... Cara, se não tiver Então, o seu agenda, tempo você tem tudo na agenda. tenho na agenda, não tem condição, Isso é tudo bem. humanamente falando, Sim. gerenciar tudo isso de cabeça, Se tiver um não, planejamento. tem que ter o planejamento. Sim. Então eu tenho algumas etapas, tipo, até o final dessa semana eu preciso cumprir algumas coisas relacionadas à questão de gestão da academia, de coordenação, né? Sim. Outra semana eu preciso fazer isso e não posso excluir nenhuma das atividades, né? Todas têm que estar envolvidas, né? Mas precisa de agenda, precisa saber exatamente o que você vai fazer naquele dia, precisa saber exatamente, no mínimo, o que você vai fazer naquela quinzena. Depois você planeja. Bacana. É isso que, né? Que dá sucesso, Perfeito. né? É o caminho. Já Falou, cara, tem você já tem uns 10 anos no mercado, você 16, não é isso? isso. É um tempo bacana. E a gente sabe que as coisas não são fáceis, né? O tempo que a gente vai, como você falou, vai abraçando as oportunidades e as coisas vão aparecendo. Qual o conselho que você dá para a galera jovem de hoje que se forma, principalmente em Certo. educação física, e acha que já vai ganhar rios de dinheiro? Cara, sobre rios de dinheiro, se ganhar, quem está iniciando, por favor, me fale como é que funciona isso, que eu também quero. Tiago, tenho certeza que também quer, né? Cara, não se iluda, mas eu também não estou desanimando esse indivíduo. Imagine que eu tenho 16 anos, né? Praticamente eu inicio quando tudo era mato, ainda. É interessante como, tipo, a educação física, a área de treinamento, ela vem melhorando e crescendo cada dia, certo? E Sim. principalmente, depois da pandemia, para mim, absurdamente, olha, foi um crescimento muito interessante depois da pandemia, certo? Acho que a TV ficou batendo nisso. Pô, qual é o índice de Eu acredito mortalidade que em pessoas que principalmente sedentários, treinava? sim, Era mínimo. Quem era sedentário? a chance era maior. Infelizmente, a chance de morrer era maior. E, infelizmente, assim foi concretizado. Quem tinha obesidade era sedentário e tinha já, de certa maneira, já tinha a sua saúde fragilizada. Infelizmente, ficou naquele período, né? Morreu. Sim, sim. E você vê que o que era que a televisão mais falava, estudos científicos falavam, e foi aparecendo no decorrer do tempo que quanto mais treinado, indivíduos que tinham um histórico de treinamento, indivíduos que se alimentavam melhor, conseguiu resistir Ao a vírus, esse né? impacto, né, Sim. do vírus. Então é isso. Quem está iniciando agora precisa se posicionar. Principalmente, olha, você precisa ter esse tempo de evolução. Quem está iniciando sempre vai ter mais trabalho em tudo. E não importa, não é só na educação física. Qualquer área, né? É na advocacia, é na engenharia, é na área da odontologia. E não vai ser diferente na área da educação física. Você precisa dar o tempo para você poder amadurecer. O conselho que eu dou inicialmente você precisa ir para a academia. Não tem possibilidade nenhuma. Como é que as pessoas vão adivinhar que você é profissional da área se você não vai para a academia? É o mínimo que você pode fazer. Principalmente melhorar suas habilidades e competências relacionado a treinamento, a sua biomecânica. Você precisa aprender a ajustar as máquinas, que a realidade é que dentro da graduação ela deixa a desejar, né? Mas aí não vamos culpar. Qualquer graduação, ela forma e não especializa você exatamente em Dá o uma área. direcionamento, né? Ela lhe dá um direcionamento, você vai enxergar ali as possibilidades, e se você realmente quer ir para a área de treinamento, de hipertrofia, emagrecimento, reabilitação, etc., você precisa dar as caras, né? Você precisa ir para a academia. Outra coisa, posicionamento. Se você ainda não está treinando, se você ainda não está trabalhando em uma academia, você precisa aparecer na academia. Outra forma de ser a sua vitrine, se posicionar hoje, é a rede social.
né? Sim. Vai ter que perder esse medo, né? É um tabu para muita gente falar na rede social, aparecer em vídeos, fazer fotos, mas é necessário, né? Até para mim mesmo, eu preciso mais amadurecer essa questão, entrar mais nas redes sociais, O mercado de falar. hoje O pede, né? mercado pede. Cobra. A forma de eu me posicionar no período que eu estava querendo alunos principalmente para atendimento personalizado, foi competindo. Sabia que depois que eu competisse, as coisas iriam melhorar, as pessoas iam pensar em mim. Primeiro, antes de contratar, né? Mudei a minha realidade e eu sabia que no subconsciente das pessoas, ó, se Fran Carlos mudou a realidade dele, ele pode mudar a minha realidade também. Então, estava lá no subconsciente. Quando eu for contratar, eu preciso contratar um personal. Quem contrata? O que mais está aparecendo. Então, uma forma hoje de aparecer mais, de se posicionar, rede social, vá treinar. Sobre a questão do dinheiro, eu vou falando logo sobre se você vai ser professor de academia, você não, se o seu objetivo é enriquecer, professor de academia não vai enriquecer, certo? Pode dar algo até melhor baseado na realidade do onde você Do comércio onde convive, você do vive. comércio onde vive. Outra forma de personal trainer vai bater o limite também, uma Você vai hora. estar trocando seu horário, pô. A gente está dentro de uma realidade que você vê em outras cidades, capitais, que, de certa maneira, é interessante, paga bem, melhor. Não quero dizer também que a questão do pagamento de quanto você vai receber vai ser a percepção que você passa, de quanto você vale, certo? Bacana. Por isso que alguns é interessante que Em um você curso, pense, Flávio Carlos, eu vi até isso aí que você falou, né? Tipo, você se olhar no espelho e você perguntar quanto é que eu valo? O meu valor, né? certo? O meu preço, se eu fosse me contratar. Isso é bacana. E assim, cara, aí essa questão do posicionamento, você precisa agregar valor à sua imagem. Um exemplo simples, e eu não estou falando de vestir a melhor roupa de marca, eu Não, estou falando de tênis. Cara, às vezes a pessoa, o iniciante, o rapaz, a moça que se forma, principalmente os rapazes, pô, você vai pra academia, parece que você vai surfar, você coloca um short todo colorido, cara. sim, sim. É um tênis que Não não, conversa com não a conversa camisa. com a camisa, com short. Eu já vi É, personal ir atender de short do Bob Esponja, pô. é, O que é que você vai fazer na academia com short? Quanto é que aquela pessoa vai pagar você tá com o short do Bob Esponja, pô? sim. Isso não tá falando. Eu sei que, Fran Carlos, mas é, é assim, vai julgar pela roupa. Infelizmente, a sociedade, ela é assim. Você tem que passar algo mais sério, mas toda profissão, de certa maneira, você tem você enxerga, se identifica pela pela roupa, roupa. E sim. por que é diferente da a educação Sabe física um teria que ser advogado aí diferente? de camiseta pra um Pô, júri? tem calça tactel barato. Barata aí, você compra um tênis, compra uma calça, faz Sim. uma camisa, ou não, se não quiser personalizar, mas a questão que a pessoa tem que olhar para você e agregar valor Essa é uma a você. É bacana. muito importante. E é interessante, se você consegue um aluno, porque você agregou valor, né? E você consegue um aluno que pode até pagar mais, é interessante que como outros também vêm atrás daquele. Você entende? Sim. É uma coisa que vai puxando a outra. Então, se posicione, se vista melhor, se comporte como um profissional, tenha uma educação contínua, não se acomode, entende? Isso é muito Tá importante. legal, Flan Carlos. Bacana. E precisa ter domínio teórico E na prática. e na prática também. Pô. Verdade. E outra coisa também que é bem interessante, Flan Carlos, que a área da educação física é muito ampla. A gente já teve vários convidados aqui, como o último episódio foi Cleito. Tem vários caminhos na educação física, Com né? certeza. Tipo, na escola você já deu aula, não foi? Já dei aula em escola, ensino médio, fundamental, ótimas experiências Né? também. O professor Cleito foi um exemplo aqui, através de políticas públicas, ele elaborou um projeto, hoje atende várias cidades,
Eu sou formado em educação física, fui para a área do CrossFit, da consultoria. Sim, Então, claro. tem um mercado amplo, né, Muito. para você A educação física hoje ela não está só nos muros na da academia musculação. da musculação, não, Sim. pô. Você pode ser o seu CNPJ. Cara, a área de corrida aí, Tem a área da crescente corrida, do jeito que crescendo. está. Criei uma empresa. Tá Você aqui, criou uma empresa, é a Moving. modalidade futura, né, a corrida. Logo menos estarei divulgando a próxima corrida e eu garanto que vai ser uma das melhores corridas que vai acontecer aqui em Simão Dias. Já o projeto já está pronto. Bacana. Já eu vou Verdade, você anunciar. falou da corrida, é uma Área de modalidade. corrida, uma área que eu também me identifiquei, um volume baixo de treino, porque eu realmente não quero que a corrida vá competir com o meu objetivo, que eu gosto de um corpo com um pouquinho mais De de volume. volume, músculo, mas a corrida não vai me atrapalhar em absolutamente nada, porque meu volume de treinamento de corrida é baixo. Ao contrário, ele vai ainda me beneficiar no processo de hipertrofia Sim. muscular, Vamos quebrar esse aumenta a tabu. quantidade de mitocôndrias, melhora seu Sim, metabolismo, diminui o percentual de gordura, eu controlo o percentual bacana. de Tudo tá na gordura, dieta, na melhora a alimentação. sua saúde cardiovascular, respiratória. Correr também é vida, cara. É vida. É Tem uma um, forma de sair do eu sedentarismo não sei se tem também. muito esse tabu aí nos alunos que você atende, tipo, que quando a mulher quer hipertrofiar, não faz cardio porque diz que vai emagrecer. Né? Isso é mito, né? Isso é Mito, mito. claro. O cardio vai ajudar, vai beneficiar, não é isso? Eu tenho alunos que eu fui bem honesto quando falou do objetivo. Não, porque eu quero mais hipertrofiar, tudo mais. E que corre muito, tem um volume alto de De corrida. corrida. Você pega tá correndo o que por semana? Tem alunos que corriam 80 quilômetros por semana, 100 É um quilômetros por volume alto. semana. Um volume É um alto. volume alto. Então, vai competir com esse processo de treinamento de hipertrofia, né? Sim. Mas não vai deixar também De fazer. de fazer, de hipertrofiar, mas eu falei, eu fui bem honesto. Aqui ele vai competir. Meu volume de treinamento para corrida ele é baixo. Gira em torno de 20 quilômetros por semana, 25. Se eu Mas aí é dividir onde entra a gente, né? Você quando quer unir certeza. corrida, musculação, procurar um profissional. Você precisa saber exatamente o que você quer, né? Primeiramente, né? Primeiramente, o que é que Sim. você quer? Também não dá para ter Tudo, né? tudo. Você quer correr, mas você não vai ser um competidor de corrida, né? Ou você quer correr e realmente você quer performance na corrida e você quer complementar isso com treinamento resistido. Ou você quer mais um pouquinho de volume, mas poder adequar essa corrida junto com o treinamento resistido e ter o melhor também dos dois. Que dá, mas você precisa escolher realmente qual é o seu objetivo dentro do treinamento. Bacana. Voltada à consultoria, que também é uma área que você se destaca bastante, a gente sabe que 80% a responsabilidade é do aluno, porque você entrega, né? Sua consultoria, tudo, tira as dúvidas, mas qual a metodologia que você usa para aquele aluno que não consegue fazer e muitas das vezes bota a culpa no seu treino? Qual a metodologia que você usa para evitar esses casos? Pronto. Uma das coisas que eu implantei na minha consultoria, eu tenho um escritório próprio para fazer as minhas consultorias, as avaliações físicas. Isso na presencial. Que é novidade, né? Certo? É uma novidade que eu venho trazendo desde 2020, na realidade eu tenho isso, eu divulgo muito pouco, né? É uma das coisas que eu realmente quero intensificar nos próximos meses, é sobre a questão da consultoria. Sim. E da reformulação que eu fiz na minha consultoria, né? Mas o espaço que eu uso, principalmente, é para ter uma conversa com o aluno. Um exemplo, eu não passo só o treino. Normalmente a gente tem uma conversa, faço toda uma anamnese, certo? Eu converso com ele, vejo como é que está a rotina desse aluno, faço a avaliação, comparo, vejo como é que está a composição corporal. A gente estabelece algumas metas, mais umas metas que principalmente ela tenha, que seja alcançável e sustentável, né? Não adianta você querer colocar algo que não seja alcançável e que você possa manter depois, mas dentro dessas metas a gente
desses valores que a gente colhe com essa avaliação, a gente estabelece algumas metas que a gente possa comparar futuramente e ver se realmente a gente alcançou o nosso objetivo e chegar até esse êxito, né? A gente tem uma conversa também um pouco, às vezes prolonga mais, às vezes menos, mas eu não quero que ele saia com nenhuma dúvida, certo? E além de passar esse plano de treino, eu explico exatamente como eu quero que ele faça esse treino. Eu acho isso muito importante. Que se a gente analisar, todo treinamento compartilha praticamente dos mesmos equipamentos. O que Sim. vai diferenciar principalmente é a forma como eu peço que ela faça, execute, o tempo de descanso, a quantidade de repetições, dentro de quantas margens de repetição, porque normalmente o aluno vem da academia com aquele treino 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Eu já trabalho dentro de uma margem de repetição e explico como é que ele vai dosar, principalmente aquela carga, né? Levando em consideração também a percepção de esforço, que é muito importante na hora de dosar a carga. Bacana. Questão de métodos também, né? Que acho que muitas das vezes o aluno não conhece, né? Métodos de treinamento, você precisa tirar essa dúvida. Normalmente eu já coloco bem explicado, mastigado dentro da consultoria. Se tiver alguma dúvida, retorna. Legal. No mercado do personal training, um mercado meio injusto, que é a questão de valores, que eu não sei, eu creio que não, mas se tem personagens que às vezes abaixam o valor, né? Como é que Fran Carlos passa para o aluno para ele entender que você não entrega preço, mas valor? Pronto. É porque uma coisa eu tenho que... A pessoa quer lhe contratar como personal, entendeu? Mas assim, fulano é mais barato, Fran Carlos. Eu acho que depois de muito trabalho, algum tempo assim, normalmente eu passo muito tempo com um aluno. Tipo, 5, já tem aluno de 6, de 7 anos. Eu não fico nessa coisa de troca de aluno, né? Mas, assim, a questão de valores, eu dou valor e eu não negocio. Eu vou ser bem honesto para você, eu não negocio o valor, não. Eu dou e se não puder, ou se de alguma maneira, eu vejo assim, então a pessoa não vê aquilo como tão importante assim, porque cada um vai oferecer aquilo, né? Cada profissional tem as suas competências, o seu valor. Então, normalmente, eu tenho o meu valor e o meu público, normalmente, ele não pichincha, não. Bacana. Eu falo o valor e ele, normalmente, paga aquele valor. Legal. Né? Um aluno, vamos dizer assim, não sei se já aconteceu esse episódio com você, mas vamos supor aqui, um aluno viu um treino ou um método no Instagram, no TikTok, e ele passa para você, eu quero isso, e você se impõe, não, e aí ele começa a questionar a sua formação, como é que você impõe a esse aluno? Pronto, é uma situação delicada, mas... Já aconteceu algum caso com você? Ah, sim, já. Não é de forma corriqueira, né? Como eu disse, eu tenho um público muito específico. Como você falou, já tem muitos anos que está com você. Então eles já se alinharam com uma... Né? Com o seu método de trabalho. Eu não estou descartando totalmente esses métodos que divulgam Instagram, TikTok, tudo mais, né? Sim. Tem coisas que realmente vêm até de profissionais da área e formados, e realmente tem coisas que eu digo, não, isto é válido. Você tem que ter humildade para falar, isso é válido sim. Se realmente for, né? E se de certa forma for de precisar implantar no seu treinamento e encaixar bem com a sua necessidade, a gente coloca e testa, não tenho nenhum... Agora, tem coisas que realmente vêm de muita bizarrice da internet, mas eu acho que aí vem a questão do aluno estar alinhado com o professor, e principalmente, quando você vai argumentar sobre algo, você não precisa ser arrogante, você não precisa ser
né? Partir também para uma ignorância. É simples. Se você tem conhecimento teórico e prático sobre aquilo, você vai explicar para o seu aluno. Se aquilo não pode ser colocado no treino dele, você vai explicar na prática E se ele em questões questionar? teóricas. Se questionar, Paciência. paciência, mas eu também não vou deixar de aplicar o que é coerente e o que é melhor para ele também, porque se ele contrata você como o seu treinador individual, então ele precisa confiar No seu trabalho. no seu trabalho. Para mim não faz sentido você contratar uma pessoa e você depois falar o que ela deve fazer ou aplicar, né, em você, principalmente no treinamento. Você vai no médico, Isso não faz e sentido. chega lá, é você quem prepara a sua receita, né? É preparar, você então já sabe o que você quer usar, então use, né? Mas o profissional precisa estar preparado para saber explicar porque Dessas aquilo não situações. funciona pode funcionar com outra pessoa e com aquela pessoa não. Bacana. Sobre elevação pélvica, qual é a sua visão? A gente vê muito questionamento dos alunos na elevação pélvica. Elevação pélvica. Pronto. Eu não vejo para iniciantes, principalmente mulheres gostam mais de fazer elevação pélvica, né? Eu não vou descredibilizar de forma alguma a elevação pélvica. Não sou um fã da elevação pélvica, mas sei também a hora exata de que ela pode ajudar. Mas imagine, às vezes eu vejo meninas chegarem na academia, principalmente já formatada da internet, né? Que a Sim. elevação é o melhor exercício para glúteo e tudo mais. Hoje a maioria ele condena, né? A maioria hoje na internet condena a elevação pélvica. Condena. Então, é isso. É um exercício isolado para o glúteo, mas se você tem alunas de consultoria que falam assim, Frei Carlos, eu não gosto da elevação pélvica, mas tem como eu desenvolver o glúteo sem elevação? Tem. Eu digo, com certeza tem. E se você também não quiser que inclua, eu também não vou incluir e você não vai deixar de ter resultado por causa da elevação pélvica. E eu priorizo principalmente em iniciantes multiarticulares, que já vai trabalhar muito bem o glúteo, os agachamentos, as variações de agachamento, como o agachamento sumô, mas não vou também excluir totalmente do meu plano a elevação pélvica, não vou ser tão ignorante. Eu sou contra com os gurus, que ele explica, né, que a elevação pélvica não é um movimento bom, mas também não deixa claro. Né? Eu compreendo que a elevação pélvica, se for uma carga exagerada, sim, vai prejudicar a sua coluna. Né, sim, a elevação. Se você pegar 300 kg, 400 kg, aquilo ali não vai ser benéfico. Eu acho um exercício. Mas para iniciante, você carga baixa. Quanto mais, tipo, essa semana mesmo eu ouvi na internet que um professor conceituado vai e fala: não, se você praticamente não pegar o dobro do seu peso na elevação pélvica, ela não vai trazer resultado. Mas como assim? Os músculos do glúteo não é formado pelas mesmas células dos outros... o músculo do glúteo, ele não é formado pelas mesmas células que formam as outras musculaturas que não precisa desse dobro de carga. Tipo, ele quis determinar a carga da elevação pélvica. Então você quer dizer o quê? Que a iniciante não vai ter resultado na elevação pélvica porque ela vai estar pegando 10 quilos de cada lado? Quer dizer que o glúteo ele tem um padrão de carga e os outros músculos não tem. Não é um negócio que não faz sentido, né? Certo? E quando você compara o resultado de elevação pélvica com agachamento, eles são praticamente parecidos. Idênticos. Só que a vantagem de agachar e só fazer a elevação pélvica é que, além do agachamento hipertrofiar o glúteo, você vai estar principalmente hipertrofiando a parte anterior da sua coxa, né? Quadríceps, isso. Bacana. Fran Carlos, em 2015 foi intenso para você, né? Foi na área que você começou a competição, foi isso? Perfeito, isso, né? Competição. Você começou a competir e aí você aprendeu muita coisa, né? Tipo, principalmente como você falou, na dieta, na alimentação, você foi uma virada de chave. O que é que
sofreu bastante também, né? Sofri Teve que ter bastante, muita claro. disciplina. O que é que esse aprendizado você traz para os seus alunos de personal? Pronto. 2015 realmente foi um ano, eu pensei em competir, concluir, né? E realmente eu vejo que não é fácil, porque eu já vi pessoas iniciarem, principalmente aqui na região, iniciar o processo de preparação e não conseguir concluir Sim, todas as preparações, cada um com suas particularidades, né? Mas em alguns eu vi que foi falta de conhecimento e de pessoas para poder realmente entender e poder chegar ali e falar que aquele período era necessário, que ele precisava passar por aquele processo, mas cada um com as suas particularidades, né? Mas quando eu iniciei, eu sabia exatamente o que eu queria. E eu vejo desta maneira: se você escolheu algo, você arque também com as consequências daquilo. E consequências, elas podem ser boas ou ruins. sim. Em um caso de competição, o processo ele foi interessante. Realmente, eu aprendi muito sobre a questão de alimentação, macronutrientes, uso de proteínas, gordura, carboidrato. Cara, e quando eu enxerguei que aquilo fazia total diferença No resultado, no resultado, foi absurdo. Foi coisas que eu não desenvolvi no decorrer de 7 anos, eu desenvolvi, tipo, em meses, certo? Mas porque meu corpo estava precisando. Imagine você com uma dosagem, uma quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, praticamente desde o dia que você iniciou o treinamento. E aí, quando você sabe que você precisa medir a quantidade de proteína baseada no seu peso. Quando eu aumentei aquilo, foi muito bom. A recuperação, o crescimento muscular vem como consequência, né? Então, eu passei por esse processo, aprendi muito e consegui concluir com êxito. e E consegue passar para os seus alunos também com consigo passar facilidade. para os meus alunos, né? E eu sempre falo, olha, se você escolheu, você quer ter esse resultado aqui, você tem que entender que é um processo, ele é árduo, ele, 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 ele requer disciplina, né? Mas se você conseguir chegar até aqui, conseguir abdicar de certas coisas, não tem como dar errado. Você vai conseguir ter o resultado esperado. Bacana. Vamos falar sobre um assunto que é um pouco. Pouca gente tem coragem de falar, né? Certo. Mas a gente sabe que tá aí. A gente, como profissionais, tem que abordar, né, esse tema. Você que tem um curso, né, de recursos hormonais. Esse assunto ainda é um tabu? Eu vejo que hoje está menos. Eu acho que tanto médicos, profissionais da área da saúde estão conversando mais sobre esse assunto abertamente. É um tabu e eu não vejo, desde quando eu comecei a estudar, eu me perguntava, mas qual o tabu em falar sobre um medicamento como qualquer outro, que está disponível aí na farmácia? Mas Yes. não é testosterona? Não é o hormônio que é abundante no homem? Mas não é relacionado, pronto, a mulher também não chega ali na farmácia e se entope de estrogênio, progesterona, e ninguém fala nada sobre isso? Fala dos benefícios, dos malefícios que isso traz também para a saúde da mulher. E por que não pode falar de testosterona? O hormônio masculino, como outro qualquer. Muitas das vezes salva a vida, né, Frei Carlos? Muitas salva vidas. Exemplo, eu vejo que principalmente a rede televisiva, ela demonizou muito tempo a questão do uso dos hormônios. Mas isso está baseado também nas pessoas que usaram e tiveram experiências ruins. Mas tiveram experiências ruins usando o que E exatamente? por quê, né? Por quê? Mas qual hormônio exatamente? Quantos hormônios? Qual a A quantidade? quantidade. Qual o período? O que ele usou realmente? Ele foi através do médico, ele conseguiu algo liberado, ele conseguiu algo regulado, ou ele foi para o mercado paralelo? O que é que o mercado paralelo tem a oferecer, realmente? E
O que deu errado? São esses assuntos que não tem tem debate. Um exemplo, normalmente eu já quebro assim. Vou dar um exemplo do hormônio. Você pega uma caixinha de um bem conhecido, tipo, não sei nem se vai. Primobolan? Talvez não, Primobolan não. Durateston. Durateston. Aí tu pega a bula, tem lá, o uso acima de 2 anos de idade. Como assim? Mas isso não faz mal? Isso não falam que dá câncer? Câncer de próstata? Tem um bocado de... Sim, mas por que uma criança a partir de 2 anos ela pode usar? Aí eu sempre converso assim, olhe, imagine que, veja um dos benefícios da testosterona. Imagine que seu filho esteja entrando na puberdade e você percebe que a voz dele não está mudando, engrossando, não está nascendo o pelo, o pênis dele não está desenvolvendo, seu filho está com... Você percebe que está com um micropênis. Eu sei que é uma criança ainda, mas comparado a outras, você percebe que ele não tem energia para correr, sempre muito retraído. Aí você vai chegar lá no médico, o médico vai falar assim, principalmente um endocrinologista, né? Depois de um pediatra, não sei. Aí ele vai falar assim, olha, seu filho, ele tem hipogonadismo. Não sei se é crônico ou é agudo, mas ele não está produzindo testosterona. É isso. Hipogonadismo pode ser uma falha tanto no testículo em não produzir, como na hipófise também, né? Sei lá, não distribui o hormônio luteinizante, né? O LH. Aí, depois de concluído isso, ele vai falar assim, olha, o seu filho tem hipogonadismo crônico. Ou ele vai tomar, isso, suponhamos que seja um filho de uma pessoa muito, mas muito preconceituosa com hormônio. Ou o seu filho vai tomar testosterona, isso aí que você tanto condena a vida toda, porque ele precisa desenvolver suas características físicas, sexuais. Por ele ser homem, de certa maneira, para manter o processo de crescimento e desenvolvimento, ele precisa engrossar a voz, o pênis dele precisa desenvolver, precisa melhorar o crescimento. Você vai fazer o quê? Você vai condenar o seu filho a viver uma vida depressivo, pode desenvolver problemas cardíacos, diminui a questão da possibilidade de crescimento, um micropênis, dentre outras coisas que vai acontecer com essa criança. Aí você vai quebrar esse preconceito que você tem com o hormônio, ou você vai condenar seu filho a viver uma vida condenada a não desenvolver nada? Pergunta bacana. Não usufruir das suas possibilidades. E aí? E aí eu falo, então o hormônio é bom ou ruim? Depende. São vários contextos. Isso precisa ser levado em consideração. Do objetivo de quem procura e a quem procura, né? Do objetivo de quem procura, a quem procura. Eu já li, tem um médico que eu gosto muito. Inclusive, intensifiquei na pandemia. Tinha nada para fazer, praticamente, né? Digo, eu vou intensificar mais ainda meus estudos sobre questões de hormônios. Então, eu comprei o quê? 4 livros. Tem um médico chamado Dr. Lucas Caseri. Gosto muito dele. Então, foi muito bom, foi muito esclarecedor. E eu falo sempre, olha, você não pode... Em um dos livros dele, fala sobre isso. Você não pode estimular, mas você não pode demonizar. E aí, em qual contexto se encaixa isso? Eu acho que as pessoas estão... Como é que eu posso falar? Estão levando em consideração algo que elas ouviram na internet, de experiências ruins, Sim. Que ela não sabe o contexto da coisa, de competidores irresponsáveis também, que de certa maneira foi disseminando uma visão totalmente errônea, distorcida, errônea. A rede televisiva também sempre só usou para condenar. Cara, mas dependendo do contexto, vamos falar também de reposição, a própria reposição.
quer dizer que você encontra um indivíduo totalmente, depois de uma certa idade, é normal que vá caindo A gente vê esses também valores, senhores de idade também depressivos. senhores de idade. E aí você, essa baixa de texto pode causar um bocado de problemas para esse indivíduo também. Sintomas de depressão, a própria depressão, ansiedade, baixa libido. Quer dizer, você interrompe toda a atividade sexual do homem, que é muito importante também. Sim. Sem falar que pode desencadear, você vai ver estudos hoje. A gente tá falando da testosterona, mas para a mulher também tem a progesterona também, né? Mas aí é uma questão, tem a Já progesterona é outro também. assunto, né? É outro assunto, mas a questão Sim. o que é abundante no homem é a testo. Mulher também tem a testosterona, ela tem uma Sim. ação importante na vida da mulher, né? É porque normalmente no homem você vê mais sofrer por causa dessas testo. questões hormonais, testosterona. Tem a mulher também que tem uma fase bastante importante que não deve ser desconsiderada, que é a fase da menopausa, que normalmente há uma inibição também de alguns hormônios que é característico mais nas mulheres e, de certa maneira, avaliando o contexto, deve repor também, isso vai depender da prescrição médica, né? Mas é um assunto bastante interessante a ser abordado. Eu Sobre acredito essa que questão de hormônios. todos os profissionais deveriam compreender, porque a gente lida com pessoas. Sim, claro. E a gente poder identificar que a pessoa está precisando de uma atenção maior e indicar para um profissional. Já teve casos de alunos meus que você conhece há algum tempo, que você percebe que não está desenvolvendo mais como antes, não está respondendo tão bem. Outros fatores também interessam, Sim. não é só sobre a questão Hormonal. da hormonal, mas principalmente tem a questão de alimentação, idade, né, dentre outros fatores também. Mas que eu já indiquei, eu digo, olha, não seria interessante que você fizesse alguns exames? Procure um médico, endocrinologista, qual foi a última vez que você fez exames? E o interessante que, não, eu fiz um check-up, mas fez um check-up e não analisa como é que tá essa questão dos hormônios. Qual tipo de check-up? Esse eu acho que os médicos deveriam dar uma atenção maior sobre isso. Mas na realidade é um tabu até para eles e para a maioria. Sim. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns e na realidade uma parte logo admite que foi uma área que não se interessou em aprofundar. E alguns, para não dar o braço a torcer, para falar que não entende, é melhor o quê? Condenar. Vou condenar, porque eu não entendo. Sim. Eu só vou reproduzir o que eu ouvi Acho que é a maneira mais errada que tem que fazer. Mas na hora que cair, como eu falei, um dos casos, um filho com hipogonadismo, e ele sabendo que não vai desenvolver suas características masculinas, Sim. ele não vai ser um filho viril, eu tenho certeza que isso daí é quebrado rapidinho. Quando ele vê o filho desenvolvendo e vê a importância da testosterona. Sobre a questão do fisiculturismo é um pouco complicado falar, tipo... Pronto, a pergunta que eu ia fazer a você, esse estudo que você se aprofundou, foi mais porque você entrou nesse mundo, né, do fisiculturismo, ou porque você viu a necessidade dos seus clientes, os alunos, buscar mais conhecimento, perguntar, compreender? Pronto. Adquirir conhecimento. Eu preciso saber um pouco ali de tudo. Preciso ser especialista naquilo. Sim. Embora eu me aprofundei um pouco mais, eu comprei livros, comprei cursos. Mas eu vejo que, pronto, esse médico mesmo que eu comprei esses livros, né, fiz curso, ele fala sobre isso, olha, antes do aluno, hormonais, né? Isso, antes do aluno procurar um médico, quem é que ele procura? O personal. O seu professor personal. E é interessante que ele saiba direcionar esse aluno, entenda exatamente como
as coisas funcionam em torno disso. Até para poder indicar, né? Até para poder indicar um médico. Quantos alunos eu já indiquei médico? Foi top demais. Pô, eu tirei ele do mercado paralelo. Ao invés dele comprar com uma pessoa de forma aleatória. Isso é um bate-papo também legal, porque assim, se não tiver nós que tenha conhecimento, o aluno vai tomar de qualquer jeito. Ele vai tomar ali escondido, né? Ou compra de um amigo na esquina. E se tiver um profissional que indique, né, a forma correta. É porque as pessoas não têm noção do que é, tipo, quantidade. Rapaz, você iniciou um negócio aí e o que exatamente você tomou e o quanto você tomou. Você precisa também falar isso para o médico. A pessoa só fala, não, eu tomei 1 ml, 2 ml. Mas isso é relativo. O que vale principalmente é a concentração do produto que você tomou. Tem produtos que você toma dentro de 1 ml que a concentração é maior do que ele dissolvido em 2 ml. Isso não importa, essa questão de quantidade. Eu sempre bato nessa tecla também, tipo, essa questão de indicar. Eu falo, cara, procura um médico, converse, veja qual é a sua necessidade. Que tipo, um dos livros que eu li fala muito bem sobre a questão do mercado paralelo, certo? O que é que acontece com uma droga que ela não tem procedência? Ah, mas foi da mão de fulano, de beltrano. Não importa, cara. A questão é o que você comprou. Aí você vai ver. Não tem um rótulo adequado, não tem o responsável farmacêutico. Eu disse, e se der errado, você procura quem aqui? Qual é a indicação? Você vai procurar quem para responsabilizar isso que aconteceu com você? Aí você vê a diferença. Tipo, em um dos livros, e tem referências em estudos desde os Estados Unidos até aqui do Brasil. Normalmente vai lá, a PRF, o APF apreende, alguns faz algum busca, apreensão, consegue abordar em rodovias, e eles normalmente prendem muitas drogas. Aí o que é que ele faz? Em um dos estudos, manda para as universidades, para elas estudarem exatamente o que existe naqueles recipientes. Cara, eu vou lhe falar que mais de 90% do que as pessoas tomam do mercado paralelo, coisas que não têm procedência, não tem exatamente o que marca no rótulo. Às vezes não tem absolutamente nada, nenhum princípio ativo. Isso é perigoso. Ou é superdosado, ou é subdosado, tem metais pesados, alguns contaminados, e as pessoas injetam no corpo. Como eu disse, se você for para essa área, você vai estar arriscando, certo? Existe indústrias farmacêuticas fora do Brasil também, mas é complicado. Até chegar no Brasil, ele passa por condições que aquele produto não deveria estar. Climáticas, porque normalmente ele não vem dentro de um grau em um ambiente propício para aquele produto. Normalmente são ambientes que vêm escondido, passa por aquecimento, certo? Dentre outras coisas. Aí, quando você vai para um profissional, ele receita, certo? E aonde é que você vai comprar? Na farmácia. Na farmácia todo produto tem resfriado, o ambiente que regula, sim, ou a instituição que regula aquele produto, passou por testes. Se der errado, você tem, e se tiver alguma coisa que não confere, você tem onde recorrer, desde a farmácia até a indústria. Você sabe exatamente onde aquele produto está sendo produzido, porque tem o endereço, né? Se ele coloca aquela quantidade, né, sei lá, 250 miligramas de X produto, tem que garantir aquilo. No mercado paralelo você não tem isso. E aí onde fica essa lacuna? As pessoas não se informam, e boa parte dos profissionais eles não têm essa oportunidade de falar exatamente como é que funciona as coisas. Sim. Infelizmente vem acontecendo, entrando em outro assunto, vem acontecendo muito hoje, infelizmente, muita morte de fisiculturistas.
Recentemente aconteceu até, uma aluna perguntou sobre Mas esse isso aí assunto. é bom você esclarecer, né? Eu acho que é isso que você vai falar, Sim, que é diferente o fisiculturismo, a dosagem, né? É isso, Franco Carlos. sim, claro. Então, as pessoas ficam comparando, O tipo, parece que fisiculturismo, tudo é a mesma coisa. coisa, mas não é. Você pega um fisiculturista, um exemplo. Olha, um indivíduo natural, em plena atividade hormonal, ele produz cerca de 40 a 70 miligramas de testosterona por semana. Sim. Isso é um indivíduo que está bem, falando em testosterona, um exemplo. Aí você pega, aí vem, vamos partir para os caras que abusam. Aí você pega, vamos lá, o cara toma uma Durateston por semana, tem 250 miligramas. Normalmente o corpo não absorve tudo. Mas compare, se eu produzir natural 70 miligramas por semana, no final do mês, em 4 semanas, eu vou produzir 7 são 14, 280 miligramas por mês. Um mês. Eu estou botando o máximo, que é 70. Normalmente, o indivíduo bem natural vai produzir 250 também. Em um mês, 4 semanas. Se o, o indivíduo que consome, que vai lá, aplica uma por semana, Um 1 ml. ml, tipo de Durateston, que dá 250 miligramas, ele está tomando o equivalente a 4 semanas, um mês, de um indivíduo que produz Em um mês. natural. Aí, às vezes, o rapaz que está iniciando também acha isso muito fraco, mas ele não entende que ele está injetando em uma semana o que ele produziria Em em um um mês. mês. Em um mês, 250 por semana, como eu disse, não absorve tudo, ele vai estar injetando em um mês 4 meses. Você entendeu? Entendi. Né? 1 grama de texto. Mas tem indivíduos que se perdem nisso, acha que é fraco. E tem situação também que, Não. tipo assim, você começa a tomar, né, por orientação médica, Sim. mas chega num momento que o corpo dá uma parada. Isso é normal, né? Estagna. E aí, Se começa a tomar? não, quando ele começa a tomar, ele dá o resultado, né? Você tem Sim. aquele pump, mas chega um momento que seu corpo, porque é iniciante, o resultado é mais rápido, né? Iniciantes, o resultado é mais rápido, Mas até não um chega certo ponto. até um certo ponto. Aí chega um ponto que dá uma parada, até a depender da dieta. Normal, normal. É. Esse efeito platô, ele vai acontecer. Mas é Aí interessante. é onde o pessoal começa a achar que a dosagem que tá pouca. Onde A tá o dosagem aqui erro. tá pouca. Aí, O interessante é que dentro, quando se fala, usando como referência algum desses livros, outros estudos, realmente fala que quanto mais resultado. Porém, até um certo limite. limite. Mas isso não é aconselhável. E para que você quer tanto? O que é que você vai ganhar exatamente com isso? E tem gente que não vai ter resultado satisfatório nem com a dosagem mais baixa, certo? Eu falei aquelas dosagens Sim. de uma por semana que eu falo que normalmente é o mais o Básico. geral, Sim. mas que as pessoas consideram pouco. Mas é o suficiente para gerar muito resultado. Porque o que Né? dá E resultado você não se mesmo expor, é a dieta, né? e você não se expor tanto. A questão é quando você toma aquilo, você não alinha. Aí você toma algo que aumenta a síntese proteica. Só que você treina, toma o hormônio e não aumenta a quantidade de proteínas para dar suporte. No Nutri, né? Você tem que relacionar tudo isso. Não nutre. É porque você vê que é um assunto muito longo quando se fala Dá nisso. 3 É, podcasts. aí quando você vai falar em fisiculturismo, 1 grama por mês, que é o que você produziria em 4 meses se fosse natural, se você tiver em plena atividade hormonal, normalmente um fisiculturista o mais tranquilo aí, ele vai consumir 2 a 3 gramas por mês. Seria o que ele produziria. Isso inclui testosterona e derivados. Não vamos Sim. entrar nos derivados, que aí vai. Sim, sim. É um assunto muito longo. Mas imagine, ele toma em um mês ele toma em um mês o que um fisiculturista, o que ele demoraria para produzir 1 ano.
para produzir aquela mesma quantidade. Isso é o mais tranquilo. O mais tranquilo. Eu já fiz, já vi vídeo na internet de fisiculturista famoso, que nos últimos 3 meses ele foi falando o que estava tomando, isso incluindo testosterona e derivados, e eu fui anotando. Cara, em um mês, deu 7 gramas de testosterona e derivados. Eu digo, pô, uma hora isso vai dar errado. Não tem como não dar errado. Só que esse cara, ele vai virar o exemplo Negativo. o efeito o negativo. Cara, aí todo mundo vai julgar, vai misturar tudo baseado nesse cara que deu tudo. Fez tudo errado. Fez tudo errado. E esse que falou ainda tem muito suporte. Ele sabe que o corpo não vai aguentar muito tempo, então ele vai dar um ele vai reduzir, ele é muito inteligente enquanto não, não posso falar relacionado a inteligente porque está usando tanto ou está usando aquilo, mas ele tem objetivos bem claros quando ele resolve competir. Ele tem algumas coisas que ele procura para justificar. Profissional, ele ganha muito dinheiro, milionário disso daí. Então, é isso, não se pode misturar. E a maioria dos fisiculturistas rodam na última semana. O que mata? É o hormônio? Não. Sabe o que é que mata? A gente entra no período fisiculturista de desidratação. Primeiro vem com uma hiperidratação, perde muito sódio, potássio, toma diuréticos, tomam estimulantes, tomam clenbuterol, que é um broncodilatador. De cavalo. Pô, velho, eu nunca fiz isso na minha vida. Por quê? As experiências de outras pessoas que competiu com isso não é interessante. A sensação de morte, ela é contínua. Se você tomar um mês, vai ser um mês de coração acelerado. Vai dar pau, pô. Uma hora não vai. Eu sofria muito com relacionado à cãibra. O problema é os derivados, né? Que a pessoa mistura. Muitos derivados, é uma mistura. Daquela e no questão final, da glicose, o exemplo sempre vira aquele cara. A questão da glicose, que eu esqueci agora, que a pessoa toma. Não, insulina é loucura. A insulina, né? Tem muitos casos que tomam a insulina. Insulina morte pode ser instantânea, né? Você tem a sua dose aí. Só que se um cara desse morrer. Sua glicemia, dependendo da quantidade de insulina que você injetar agora, a morte pode ser instantânea. E tem gente que toma. Ela retira toda essa sua reserva, joga dentro das células e zera seu sangue, fica sem nada. Você vai morrer, não tem como. É um estado mesmo. Normalmente, quem não morre passa por um período bem delicado. Precisa ser hospitalizado, claro. Fica em coma. É complicado. Mas tem gente que usa, né? Aconteceu com aquele jovem fisiculturista agora, né? Foi insulina também, não foi? Foi Gunley. Foi insulina aquele? Insulina. Insulina. Nenhum hormônio vai matar você de forma instantânea. Pode haver algumas complicações. Efeitos colaterais. Médio e longo prazo. O cara fala que apliquei agora e morri, ou apliquei, não tem como. Certo? Sim. Então a dica é procurar profissionais. Procure profissionais, né? Capacitados. Veja se justifica realmente. Se você precisa, né? Se você precisa, se justifica você estar tomando. Avalie, né? Bacana. E se você já estiver com essa ideia de fazer o uso, procure o profissional. E o profissional também tem que ter a mente aberta, indique outro. Mas se você não ajudar ele, sabe o que é que ele vai fazer? Tomar só. Ele vai tomar sozinho, porque a ideia dele já está formada. E essa é uma das competências que o professor deve ter na sala de musculação. Pela lógica, você não pode indicar o produto, na realidade, mas você precisa saber falar sobre tem que ter o conhecimento básico, assunto, né? E se tiver um médico para indicar, indique, cara, porque se ele já vem com a ideia dele formada, ele quer fazer, não tem jeito. Se você puder convencer que não, se ele não estiver doente e ele perceber que algo está afetando a vida dele,
você fala que não precisa, mas se você percebe que aquilo está afetando e que ele realmente precisa de uma orientação médica, que procure um médico. Essa é uma pergunta que eu ia fazer agora, de forma ética. Você atende um aluno, né, de personal aí, e esse aluno não diz a você que está tomando, fazendo uso, mas você percebe, porque é nítido, né, os efeitos colaterais no aluno. Como é que você intervém? Olha, eu tenho alunos, eu tenho aluno que toma, faz a reposição. Na realidade, tem uma diferença entre repor, porque normalmente quando você vai repor algo, você repõe do mesmo tamanho, na Sim, mesma quantidade, não excede um limite que seu corpo produz naturalmente. Passou daquele nível, já não é mais reposição. Você está tomando e o objetivo certamente pode ser para fins estéticos, né? sim. E reposição também para fins estéticos, ele não ele não vai, como é que eu posso falar? A reposição para fins estéticos, ele só vai dar praticamente até onde o seu corpo, se fosse ele natural, ele iria produzir e você ter aquele resultado, né? Não excedendo. Excedendo, você vai ter resultados de estéticos, tudo mais, né? Normalmente eu tenho uns que já usa 4, 5 anos. Na realidade, não apresenta nenhum efeito colateral, faz Porque tem um exame. acompanhamento certo. Mas o interessante aí você pergunta, é a dosagem, é a procedência do Às produto, vezes não está é o não tá acompanhamento. seguindo a alimentação Mas correta. se tiver usando, é porque normalmente meus alunos são bem abertos para Mas assim, a mim. pergunta é uma suposição, Mas se entendeu? tiver, eu percebo na hora e tem que dar o toque. Pronto, isso acontece muito com alunos mais de consultoria. Aparece mais, eles são mais Sim, soltos, né? E sim. normalmente quando ele vem, E naturalmente não é só de Simondis para Ipiranga, porque né? na realidade eu já percebo. Quando Ah, entra, melhora a vasodilatação, sim. ele tá com o músculo mais denso, teve uma mudança de certa maneira mais rápida. Eu primeiro deixo à vontade para ir falando, mas depois eu vou e pergunto. Eu preciso saber exatamente com quem eu estou trabalhando. Que até Mas aparece efeitos colaterais, sim, em alguns, como a própria espinhas, queda de cabelo, né? sim. E aí, mas aí a maioria que acontece isso, sabe o que é? Eles não têm acompanhamento. Eles estão lá, conseguiu com fulano, com Com Beltrano, amigo. Aí a hora que você intervir, cara, já que você começou, vá, procure um Vamos atendimento. fazer da forma correta? Vou fazer da forma correta, cara. Procure um atendimento especializado, porque aí ele vai combater todos esses efeitos. Você não fica ouvindo a opinião de um e de outro. Ele vai pedir para manipular algumas coisas para poder trabalhar nesse processo de contenção de efeitos colaterais, né? Que em algum Sim, momento pode acontecer. bacana. Foi Carlos, voltado agora para a rede social, a gente vê, tipo, até colegas de profissão que vêm do corpo, né? Tipo, a gente sabe que não é natural, que usa alguma coisa, aí usa isso para vender produtos como creatina, whey, né? Dá deixa a cabeça do jovem meia atrapalhada, né? Porque de forma natural tem corpos, né? Que esteticamente é impossível se não tomar Certo. os anabolizantes, né? Como é que você a- é, lida com a ideia desses profissionais que enganam, né? Na verdade é enganar o público. Pronto. Eu já fui influenciado por. Interessante, na época ali em torno de 2008, 2009, eu já comprei suplementos, até quando essa ideia toda ainda não era difundida, certo? Não tinha Uhum. muita internet, mas eu via uma revista ou outra, algo também assim, bem mais superficial na internet. E eu vejo que aquilo realmente vende A para quem pessoa tem usa, boca, né? né? Tipo, você usa. Não vamos tirar o mérito também do suplemento, né? Eu não sou um Não, usuário assíduo de suplemento, né? Mas pronto, já tinha um bom tempo que eu tinha tomado whey protein. Vi a necessidade esses dias porque muito corrido, às vezes já chegava de um treino, tinha que me preparar para poder atender.
não estava com muito saco para poder preparar alguma coisa, eu digo, cara, eu preciso de algo ali no meio do dia, no meio da manhã, em um lanche, que seja mais rápido, né? Eu sei que influencia. Agora sim, a maioria realmente você vê que vende aquele produto mostrando um corpo que normalmente Natural. não veio daquele produto, veio de outros, ele vem como um coadjuvante, ele vem para ajudar, Sim. né? Cara, eu vejo que cada um tá na sua correria, né? Tá ganhando, eu sei que influencia. Assim, eu só não acho justo que a pessoa venda o produto, mostre o produto e fique dando uma de natural na internet. Eu acho uma maior sacanagem, sabe? Ficar divulgando, não, eu sou natural. Cara, abre o jogo para os seus Seguidores. seguidores. O cara é um influenciador, está influenciando, não custa nada. Fale de uma maneira, estude mais sobre o assunto. Sim. Seja um bom influenciador, conduza essas pessoas para uma melhor escolha, né? Fale que também, claro, o suplemento ele é muito importante, tipo uma creatina, a gente sabe, tem muitos estudos relacionados à creatina, não só para fins estéticos, Sim. né? Dentre outras, usam até no ambiente hospitalar. Sim. A whey protein também, que pode ser usada em todos esses tipos de ambiente, é uma proteína como qualquer outra. Inclusive, estou usando atualmente uma proteína. Já fazia o quê? Uns 2, 3 anos que eu não tinha comprado Whey. uma whey protein, né? Mas esses recursos é interessante. Principalmente Bacana. para atender uma necessidade. Eu estava precisando dessa correria toda e eu precisava desse recurso. Mas como eu disse, o profissional, o influenciador, ele precisa jogar limpo, né? Ele precisa falar. E hoje também eu vejo que eles estão muito mais tranquilos para falar sobre o assunto. Agora, não fique pagando de natural na internet Eu acho que hoje sem todo ser, mundo quer um não. corpo da Virgínia, né? Eu acho que a pessoa primeiro tem que se aceitar, né? Sim, E claro. aceitar o processo, né? E a gente sabe que Virgínia ali tem vários, né? Procedimentos, né? Sim, Cada quem tem uma claro, realidade claro, uma diferente, né? realidade. E assim, eu tive minhas motivações para iniciar, certo? Como eu disse, eu queria mais autoconfiança, queria melhorar minha autoestima, eu queria aumentar o meu volume de corpo, melhorar minha composição, né? Sim. Eu tinha meus objetivos. E é, agora me. Onde é que eu estava mesmo? Você falou que tinha os objetivos, que queria mudar a sua composição corporal. Queria mudar minha composição, então eu não tiro da razão das pessoas estarem atrás desse, mas nunca eu tive que sempre jogar limpo com as pessoas quando se fala desse tipo de, Bacana, bacana. E legal também seu posicionamento. Você também tem uma extensão na área da nutrição, né? Você tem cursos, né? tenho curso, sim, É cursos livres, bacana. eu gosto muito dessa área. É até onde, tipo, o seu cliente, né? Quando eu falo seu cliente, não tô dizendo que é o cliente que você tem, mas assim, vamos dizer que uma pessoa lhe procure e você indica para um nutricionista e até onde vai influenciar o resultado onde ela não segue aquela dieta, quando ela não consegue seguir. Né? Ela faz o treino que você passa tudo direitinho, né? Mas Sim, não segue a dieta, até onde influencia o resultado. cara, o plano alimentar ele é muito importante nessa questão, na questão relacionada ao resultado, certo? Olha, iniciantes, eles sempre vão ter resultados. Com acompanhamento, sem acompanhamento. Se é um indivíduo totalmente iniciante e submete o corpo, né, já tira ele da zona de conforto, ele vai ter resultado. Quando passar mais um pouco o tempo, ele vai perceber que aqueles resultados vão estagnar, certo? Ele vai parar de ter Sim, resultado. É interessante, tanto que ele procura o profissional de educação física como o nutricionista. Entendendo isso, que estando ali com seu plano ajustado, a questão da alimentação ele vai casar perfeitamente quando se refere a ter esse resultado, né? Alcançar o êxito. Ou seja, vai estar tudo calculado. E é interessante que você conscientizar ele, olha, até aqui eu posso ajudar você. Mas eu percebo que ou você melhora essa questão
da sua alimentação, você precisa bater essa quantidade de proteína, de gordura, de carboidrato, o que o nutricionista alinhou para você, ou isso vai dificultar os nossos resultados. Pode até ser que você continue evoluindo, mas isso vai fazer com que você aumente esse período, né? Coisa que você poderia ter com mais antecedência, claro. Bacana. Vamos mudar aqui o papo mais um pouquinho agora sobre voltada a biofitness, que hoje todo mundo está na Claro. expectativa, né? Que tá lá uma academia de capital, né, Fran Carlos? Uma estrutura maravilhosa, né? O que é que o pessoal, o público de Simão Dias e até da região pode esperar da nova academia onde você coordena? Cara, a biofitness está passando por um processo de mudança não só física, né? É um processo já um pouquinho longo, já vem construindo há um bom tempo. E, de certa maneira, quando as pessoas falam, a gente justifica que esse tempo se justifica pelo tamanho, realmente. Sim. Está muito É interessante. praticamente o um tamanho dela. shopping, né? Não, está muito interessante, né? E a biofitness não está passando só por esse processo de mudança de espaço físico, mas por uma mudança de cultura. Ela já tem 20 anos, a biofitness. Ou vai fazer agora no mês de agosto. Sim. Sei que ela vai fazer... Não, na realidade ela já tem 20 anos. E é necessário. Eu acho que para se adequar também à questão das novas demandas do mercado, né? É um sonho de Júnior também, né? De Marliane, claro, de concretizar esse sonho. Então ela está passando por processo no espaço físico, está passando por uma mudança de cultura também, de atendimento. Demorou um pouquinho, eu digo porque já estaremos divulgando a data de inauguração. Depende também de fornecedores, né? E para a gente poder realmente se posicionar e falar, vai inaugurar nessa data. A gente precisa cumprir essa data para a sociedade. Mas o que vocês podem esperar desse novo empreendimento? Um espaço físico amplo, máquinas de última geração, máquinas robustas, máquinas... Eu vi o último vídeo que você fez. Máquinas de uma ótima biomecânica, Bacana. espaço de avaliação física, espaço multidisciplinar, com nutricionistas, fisioterapeutas, a parte de treinamento aeróbico também muito bonito, dança, espere um novo atendimento, espere uma nova Você estava organização. falando que a questão do atendimento vai ter muita diferença, né? Muita diferença. A gente está planejando já todo o espaço, como vai ser a atuação de cada profissional. Então, o que é que está sendo pensado? Desde da recepção, no acolhimento, até chegar por todos os outros professores. Acolher bem. Isso é bacana. Acolher bem, avaliar, entender mesmo a dor do nosso cliente, principalmente, né? Atender às necessidades dele, certo? As suas especificidades, a sua individualidade, e aí dar a melhor experiência possível para ele. Espere muito porque ela vai entregar muito. Bacana. Já não é mais, já está praticamente concretizado esse objetivo. Né? Você... Então, desde já, parabenizo, né, Júnior, Marliane, pelo empreendimento. Eu sei que vai fazer a diferença. E todos têm a ganhar aqui na região, né? Todos têm a ganhar. Vai abrir dia de domingo também, né? Os profissionais, a gente está estudando todas as possibilidades, certo? De extensão de horário, de abrir finais de semana. Muito bom. Então, esperem muito, porque ela vai entregar muito mesmo. Até a gente, como personagem, também tem muito a ganhar, né? Porque é um espaço amplo, os né? Profissionais. Vocês vão me ver muito lá, vai Deus. Top. Vai ser um prazer. Bacana. Acolher você lá. Legal. Ô, Fran Carlos, uma pergunta que eu queria fazer desde o início, né? Trabalha na UCP, é coordenador da Biofitness.
estudos contínuos com 36 Tem que anos, ser. vários trabalhos de consultoria. Como é que você faz para dar um burnout aí, para não falhar a mente? Qual é a sua válvula de escape? Pronto. Sobre a questão de gestão do tempo, Você falou no gerir o início, tempo. gerir o tempo. eu estou realmente colocando em práticas coisas que já era para eu ter colocado. Exemplo, eu estabeleço metas, tipo, essa semana eu vou trabalhar em uma área ali que eu pretendo, mas eu sei a data de iniciar e de finalizar. Eu acho que as pessoas se perdem muito nessa coisa de iniciar algo e não saber a hora de dar Dá uma uma pausa. parada, uma pausa. Aí fica naquilo. Eu acho que tem que ter as pausas, certo? Então hoje eu faço isso. Quando é hora de trabalhar, de intensificar a minha atenção para uma área, ou seja, de consultoria, ou da Academia de Paripiranga, ou daqui, eu intensifico, mas quando eu paro realmente. Eu não quero saber de absolutamente nada que envolva aquilo, a menos que seja algo de muita urgência, algo do tipo, que interfira diretamente com a. Mas você tem que ter essas quebras, certo? Depois de um período muito intenso, você tem que dar aquela quebra. E a quebra é até uma forma inteligente de você retornar, né? Tem que Bacana. gerir o tempo. Tipo, consultoria, eu falei que eu reformulei, não soltei ainda. Por quê? Porque ainda não chegou a O hora. tempo. Eu tenho alguns objetivos para alcançar, eles já estão quase concluídos. A partir do momento que eu tiver essa brecha e de realmente me dedicar àquilo que eu estabeleci, eu vou fazer aquilo, mas tem que gerir o tempo. Tipo, dormir já sabendo o que você vai fazer No outro dia. no outro dia é E importante. qual o seu hobby? Para esquecer dessa. Tirando corrida, que eu sei também que é um hobby, né? Sim. Qual o seu hobby que você tira? Pô, vou esquecer um pouquinho disso tudo aqui. O que é que você costuma fazer? Uma das coisas que eu implantei foi a corrida, mas como eu disse, poxa, eu preciso de alguma coisa que não seja algo envolvendo a minha área, pô, um hobby Sim. que realmente. Cara, eu gosto de pegar um livro para ler, mas ainda eu não considero uma coisa que me traga tanto prazer assim. Às vezes eu leio algo, eu não gosto, que eu não gosto realmente de ler, mas é o que eu preciso ler. Eu gosto muito de andar de moto, de sair. Né? Recentemente eu saí, gostei muito da experiência, mas fui treinar, mas fui conhecer outra academia. E aquilo Já lhe dá outra me visão. dá outra visão, Outro ideia. O que é que ares. eu posso trazer daqui? Olha, eu estava trabalhando. O que é que eu posso trazer daqui e levar para o meu ambiente? O que é que eu posso contribuir? Bacana. Como professor, como eu falo até para as pessoas, olha, não vá achando também que lá fora, normalmente as pessoas gostam muito de elogiar extremamente algumas marcas, mas nunca esteve no lugar. Reproduz coisas que ouviu na Às vezes não internet, valoriza o que é de não casa. valoriza o que é de casa, Isso a gente vê muito. né? E tem coisas que eu trago essas experiências, é bom. A gente passa também para administradores da outra empresa, ver o que dá para implantar, o que não dá. O que é bom a gente traz, tenta implantar, né? E o que Bacana. não é também a gente tem que excluir. Foi, Carlos, a pergunta de ouro aqui para você, né? Para o aluno da educação física que está saindo da faculdade, se formando e sonha em ter o seu currículo, de tirar a sua. Caminhar pelo menos a metade da sua trajetória. Certo. Qual é a dica de ouro negociável para com que ele chegue no seu sucesso que você tem hoje no quebra-cara? Saber muito bem o que você quer da vida. Facilidade você não vai encontrar, mas quando eu entrei nessa área, teve muitas pessoas que falaram: sério mesmo, você vai morrer de fome, isso daí não dá dinheiro, isso não é uma profissão tão. Na época, né? Hoje não, ela está mais valorizada. Cara, mas primeiro, acredite no que você está fazendo. Se você não acreditar no que você está fazendo, se você não abraçar a sua própria causa e saber que aquilo vai ser um agente transformador da sua vida, então é melhor você abandonar. Porque desde o começo eu realmente segui a minha intuição.
eu sei que isso vai me levar em algum lugar. Não deixa de ser um trabalho. Eu tenho meu estresse, meus estresses, os dias mais difíceis, mas parece que trabalhar com isso não é tão difícil como seria se eu trabalhasse em algo E outra que eu não coisa escolhi, em que outra você não coisa gostasse. que eu não gostasse. Então isso facilita, Sim. certo? Então todos os dias eu saio e eu agradeço por trabalhar no que eu gosto de fazer, certo? Como eu disse, o estresse tem. Cara, mas siga a intuição, não deixe de forma alguma de estudar, acredite no que você está fazendo, mude a sua realidade. As pessoas estão observando e elas vão usar você como referência, exemplo. Então, o que eu digo, se aquela pessoa, ela mudou a realidade dela ou dele, ele vai conseguir mudar A minha. a minha. Isso vai passar muito mais credibilidade, certo? O melhor método para você conseguir o êxito é dê o exemplo primeiro. Depois que você dá o exemplo, é só correr atrás, mas não vai ter absolutamente nada fácil, principalmente no início da fase. Bacana. É por isso que eu digo, Denis, que esse cara é minha referência. É isso, Flocaro. Flocaro, chegou ao fim do nosso bate-papo. Cara, Uma verdadeira, foi descontraído aqui, uma verdadeira aula, cara. Parabéns, Flocaro. Muito obrigado por você participar. pelo convite. O Estou espaço à está livre aí para os seus disposição. agradecimentos, Flor Carlos. Fica à vontade. Cara, quero agradecer primeiramente você pelo A gente que agradece. convite, né? Quero agradecer também as pessoas que no decorrer do tempo da minha trajetória, que para mim tá só, sei lá, começando. Eu tenho a impressão que eu vou começar agora. Isso é bacana. É interessante isso. Eu falei hoje com um aluno, eu digo, rapaz, Flor eu Carlos, tô... e uma coisa que eu admiro muito você é isso. Eu vou ser bem franco. Eu tenho exemplos de profissionais até da nossa cidade que bate no peito e se intitula o melhor. Eu sou o melhor de Paripiranga. E eu acho isso tão ruim, tão negativo, Sim. sabe? Que eu acredito que o trabalho da gente fala mais do Trabalho fala. que, né? Então isso eu vejo muito em você. Quando eu digo que você é referência, não é porque eu sou seu amigo de Sim, infância, claro. é pela sua trajetória, pela sua humildade, entendeu? Então assim, eu acho muito bonito Obrigado. isso. Acho bem bacana. Eu tenho a sensação que como eu disse, eu tenho projetos e eu vou já comecei a colocar em ação. Então você vai me ver mais, principalmente Ele fala rede que social. tanto trabalho que tem e diz que acha que tá começando agora. Mas aí é onde está. Eu ainda não alcancei todos os objetivos que eu almejo. Eu não estou falando eu não estou falando de bens materiais, eu sei que se eu me aprofundar mais, dá para extrair mais de mim. Sim. Eu preciso me expor, mas a gente passa muito tempo, às vezes, escondido. Mas hoje eu falei para um aluno meu, cara, eu tô com uma sensação boa, tô com uma sensação que vem muita coisa boa para mim, não sei. Mas não é porque só a sensação, é que eu tô fazendo coisas que o universo conspira, que vai chegar as coisas que eu almejo. E eu tô de coração leve, eu sei que vai chegar. Bacana. E eu disse que eu tô só começando mesmo, a minha sensação só tenho muita coisa aí para mostrar, para oferecer. Legal. Vai começar agora, mas 16 anos, mas só tá iniciando. É um adolescente. Siga esse cara aí, qual é o seu arroba aí, Fran Carlos? @FranCarlosAlencar _treinador. Pronto, Fran Carlos, mais uma vez. Personal, treinador personal. Mais uma vez, brigadão, viu? Tamo junto. Você que estava aí até agora, né? Eu acho que passou rápido, né? Muito obrigado por estar todas as terças-feiras aqui com a gente, né? Hoje o bate-papo foi muito bom, muito aprendizado, viu? Mais uma vez, obrigado, Fran Carlos. Obrigado. E fique com Deus e até a próxima terça-feira.